Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que apresenta estes destaques na edição de hoje. PSDB vai à justiça contra pronunciamento do presidente Lula. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, teve aumento passando de 4,5% para 4,10% este ano. Expectativa de vida dos paranaenses chega a 79 anos e 2 meses. Dívida brasileira mais uma vez registra alta. Tem ainda comentário forte e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A irrigação é utilizada para fornecer água às plantas da sua propriedade de maneira controlada. Isso garante a produtividade e a sobrevivência da plantação em momentos de extrema seca, quando precisa-se de mais água, ou em casos de chuva abundante, quando corta-se fornecimento a partir do momento em que a planta já tem o suficiente para o seu desenvolvimento. Analise as necessidades da sua propriedade e utilize a irrigação para garantir a produtividade da sua plantação, proteger sua lavoura da seca e desenvolver suas culturas. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Vá tomando nota aí. O presidente do PSDB, Marcon Perillo, divulgou nesta segunda-feira de que vai acionar a justiça contra o pronunciamento realizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo, em rede nacional de televisão. Ele vai pedir à justiça assuntos relacionados sobre projetos do governo e responsabilidade fiscal. Para o tucano, houve uso indevido da convocação de rede nacional de rádio e televisão. Quando o presidente da República convoca a Rede Nacional de Rádio e Televisão, nós esperamos alguma informação relevante, destaca Perillo. Em nota, neste domingo, dia 28, o presidente usou desse expediente para fazer propaganda da divisão do país, da qual ele é um dos protagonistas, e também de espalhar dados eleitoreiros para subsidiar discursos de seus candidatos a prefeito e também a vereadores neste ano. Esta nota diz que não vê o uso justificável da rede nacional de programação sobre o pronunciamento. Durante 7 minutos, Lula cita geração de empregos, retomada de programas sociais e controle da inflação como mérito do seu governo. O presidente também afirmou, dizendo que não queremos um Brasil que cresça para todas as famílias brasileiras. Não abriremos mão da responsabilidade fiscal, entre as muitas lições de vida que recebi da minha mãe. Aprendi a não gastar mais do que ganho. E essa responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, com recursos federais, afirmou Lula no seu pronunciamento. Agora tem essa briga do PSDB
com os partidos de oposição ao governo Lula de que o governo Lula está usando deste atributo para levar vantagens e pedir votos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, teve aumento passando de 4,5% para 4,10% este ano. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira. Pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa da instituição financeira para os principais indicadores econômicos para 2025. Portanto, a projeção da inflação subiu 3,9% para 3,96% para 2026 e 2027. A previsão são de 3,6% e 3,5%, respectivamente. O Paraná chega em 2024 com a marca de 79,2 anos de expectativa de vida, segundo o relatório mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que foi divulgado em 2022. Este ano está acima da média nacional de 77,6 anos. O estado fica atrás somente de Santa Catarina, que tem uma projeção de vida de 81 anos e 1 mês. Espírito Santo tem 80 anos e 2 meses, São Paulo 79 anos e 9 meses, Distrito Federal 79 anos e 8 meses e Rio Grande do Sul 79 anos e 6 meses. De acordo com o órgão federal, o estado deve alcançar a marca de 80 anos em 2028. Então, você pode conferir esses dados de comparação. Portanto, a média nacional só deve chegar a esse patamar em 2049, mais de 20 anos depois. Além disso, a expectativa de vida atual dos paranaenses, maior que toda a região norte do país, média de 73,8 anos, Nordeste com 75 anos e Centro-Oeste também, Distrito Federal com média de 76,7 anos. Depois de os resultados eleitorais terem sido conhecidos pelo Conselho Nacional Eleitoral, nesta segunda-feira, de madrugada, portanto, as reações foram imediatas, com muitos políticos da região rejeitando estes resultados e pedindo auditorias independentes. Segundo o órgão eleitoral, o presidente Nicolás Maduro obteve 51,2% e o principal candidato da oposição, Edmundo Gonçalves, obteve 44,2%. Estas são algumas das reações. E a Rússia, através do presidente da República lá, Vladimir Putin, felicitou Nicolás Maduro pela sua reeleição como presidente da Venezuela. Informou também que o Kremlin, no seu canal do Telegram,
destacou as relações russo-venezuelas e tem o caráter de uma parceria estratégica. Estou certo de que as suas atividades à frente do Estado estarão na continuidade, estarão contribuindo para o seu desenvolvimento progressivo em todas as direções, destacou o presidente russo, o Putin. O consumo de incertezas que fez o Banco Central interromper o ciclo de afrouxamento monetário ainda existe, impedindo um corte de juros nesta semana. A avaliação é do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, destacando em entrevista à agência de notícias Reuters na última segunda-feira. Portanto, isso aconteceu às margens das reuniões de líderes financeiros do G20, no Rio de Janeiro. Melo disse que as taxas de juros no país estão muito acima do nível considerado neutro para a economia. No entanto, ele afirmou que o ambiente não melhorou significativamente desde junho, quando o Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia brasileira em 10,50%. As observações de Melo se alinham com a avaliação unânime do Banco Central de um ambiente doméstico e extremo desafiador, constatando assim com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que critica o nível das taxas de juros e a condução da política monetária. A dívida bruta do Brasil registrou alta em junho, quando o setor público consolidado brasileiro apresentou déficit primário acima do esperado, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central. A dívida pública bruta do país, como proporção do PIB, fechou em junho em 77,8% contra 76,6% no mês anterior. Portanto, esse aumento decorreu principalmente dos juros nominais apropriados, mais 0,6 ponto percentual, das emissões líquidas, mais 0,6 ponto percentual, do efeito de desvalorização cambial, mais 0,3 ponto percentual, de uma variação do PIB nominal de menos 0,4 ponto percentual. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Sempre foi o nosso negócio. Negócio que fazemos com toda a sociedade. A ideia de dar alguma coisa e receber outra sempre esteve entre nós. Podemos trocar coisas materiais, é claro. Inclusive, foi assim que nasceu o comércio. Mas também podemos trocar experiências, culturas, ideias, conhecimento. E por conta disso, fomos capazes de crescer e chegar onde estamos hoje. Porque em uma troca é sempre assim. Uma parte dá, uma parte recebe e todas as partes ganham. E isso não se troca por nada. A troca sempre foi um negócio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná,
que nasceu com o objetivo de defender os interesses e a voz das empresas do setor perante a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Todo o trabalho realizado pela FEComércio só é possível graças aos nossos principais parceiros, os sindicatos empresariais do comércio e filiados, entidades que representam o empresariado paranaense e trabalham incansavelmente pelo desenvolvimento do setor. Nosso objetivo é ampliar a voz desses sindicatos e todos os seus representados. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios promove a valorização e o desenvolvimento das empresas comandadas por mulheres. Já as câmaras de Relações Internacionais, Desenvolvimento Empresarial, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, Materiais de Construção e Turismo viabilizam o relacionamento com os setores estratégicos da economia. A federação também atua junto aos principais bancos do país, firmando convênios de linhas de crédito a empresas do comércio com condições diferenciadas. Mais de R$1,5 bilhão já foram liberados para empresas paranaenses. A FEComércio também administra os serviços de ação social sob a tutela do SESC e a qualificação profissional por meio do SENAC. Uma verdadeira relação de troca em prol dos trabalhadores e empresários do comércio, que por fim acaba beneficiando toda a comunidade. Assim, o comércio, setor com a maior parcela do PIB paranaense, cresce e todo o Paraná prospera. Agora que você já conhece melhor o sistema FEComércio SESC Senac Paraná, você já sabe que quando a gente troca com as pessoas, toda a comunidade ganha. Investimentos no comércio, saúde, ação social, cultura, lazer, esporte, educação e qualidade de vida. Sistema FEComércio SESC Senac Paraná. O desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo não se troca por nada. Servidoras da Polícia Rodoviária Federal denunciaram que casos de assédio sexual e moral foram arquivados pela Corregedoria da Corporação sem a devida apuração. Elas foram ouvidas em audiência pública realizada na Câmara. A servidora administrativa Sabrina Pereira Soares Damasceno foi uma das que participaram da audiência e relatou que ela e mais 5 mulheres foram vítimas de um supervisor da Superintendência da PRF em Minas Gerais. Ele me levou numa sala, perguntou o que estava acontecendo e eu falei que não queria trabalhar lá. Foi quando ele pegou na minha coxa e eu falei, tire a mão de mim. Depois disso, as perseguições que ele tinha comigo pioraram. A Corregedoria entendeu que esse toque foi uma tentativa de me consolar, contou Sabrina durante a audiência na Câmara. O Paraná teve o segundo maior crescimento do Brasil no setor de serviços, no acumulado em 12 meses, entre junho de 2023 e maio de 2024, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A alta registrada foi de 8,4%, mais de 6 vezes acima da média nacional no período, que foi de 1,3%. O resultado paranaense nos serviços ficou atrás apenas do desempenho do Mato Grosso, que teve aumento de 9,1% em 12 meses. Na relação com outros estados, o Paraná ficou à frente de Minas Gerais, com 6,4%, Santa Catarina 5,9%, Bahia 4,3%, Rio de Janeiro 2,1% e São Paulo menos 1,9%, por exemplo. Para apoiar indústrias alimentícias de todo o Brasil, o Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, realiza análises que avaliam a qualidade de embalagens para uso em contato com alimentos. O Instituto é referência nacional neste tipo de ensaio, com laudos válidos para atender às exigências dos mercados de importação e exportação. Estudos comprovam que um produto inadequado pode contaminar o alimento por meio da migração, que é a transferência de componentes da embalagem para o produto alimentício. Em muitos casos, ficou confirmado que a presença de elementos tóxicos em alimentos foi ocasionada por embalagens sem o devido controle de conformidade. No primeiro semestre de 2024, o Tecpar analisou a qualidade de 102 amostras de embalagens para alimentos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu esforços conjuntos no mercado para a redução da conta de luz, criticou os subsídios e questionou privilégios do mercado livre de energia.
A tendência é de que o MME proponha em breve uma norma, medida provisória ou projeto de lei para reformar regras do setor. O encontro promovido em São Paulo para ouvir os principais players do mercado é parte desse processo que se iniciou em reunião no Planalto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e representantes setoriais. Na visão do ministro, o setor caminha em direção ao precipício em seu modelo atual, a despeito da renovabilidade da matriz do país e da interligação do território. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Na próxima terça-feira, portanto, dia 30, em Brasília, será iniciada a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E tem como meta elaborar uma nova estratégia nacional para todas as áreas do conhecimento. O presidente Lula nos deu a incumbência de estudar o cenário de ciência, tecnologia e inovação para fazer uma proposta de estratégia e contribuir para um plano de ação. A explicação é do físico Sérgio Rezende, ex-ministro da pasta. Ele exerceu a função de 2005 a 2010 e é secretário-geral da Conferência dos Eixos da CNTI e a reintegração e apoio à inovação nas empresas, desde o início dos anos 80. Ele diz que diminuiu o peso da indústria de transformação no produto interno bruto entre 2010 e 2021. A parcela de participação do setor caiu de 13,75% para 11,33% do produto interno bruto, o PIB. A Agência do Trabalhador do Paraná e Postos Avançados começam a semana de julho com a oferta de 21.949 opções para vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte delas é para alimentador de linha de produção, com 5.713 oportunidades. Na sequência aparecem as de operador de caixa, 975 vagas, repositor de mercadorias com 897 vagas e faxineiro com 755 vagas. A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho, disponíveis, logicamente, de 6.433. São 847 vagas para alimentador de linha de produção, 524 para faxineiro, 478 para operador de telemarketing, ativo e receptivo, e 439 para operador de caixa. Criado em 2022, o Fundo para a Pandemia, o The Pandemic Fund, lançou uma mobilização internacional por investimentos. Na última quarta-feira, no Rio de Janeiro, isso se tornou realidade durante evento paralelo ao encontro de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G20, grupo formado pelas 19 maiores economias do planeta, mais União Europeia e também União Africana. Pensada após a crise sanitária que se deu com a pandemia do Covid, a iniciativa é o primeiro mecanismo de financiamento global dedicado a ajudar países vulneráveis a combater surtos pandêmicos, isso no futuro.
Todos temos interesse na prevenção, detecção e gestão de emergências de saúde. E essa é a missão do Fundo para a Pandemia, afirmou o chefe executivo do projeto, Faya Basu. Para manter as ações do fundo, o depósito da campanha de investimentos é arrecadar 2 bilhões de dólares em novos financiamentos para os próximos 2 anos. As unidades de conservação do Paraná, administradas pelo Instituto Água e Terra, alcançaram pela primeira vez a marca de 300 mil visitantes em um único semestre. Portanto, ao todo, 305.167 pessoas frequentaram os parques estaduais entre janeiro e junho de 2024, quantitativo 5% superior ao mesmo período ao ano anterior, 288.036 pessoas. O levantamento leva em consideração 24 unidades abertas à visitação. O Parque Estadual Pauoco, em Morretes, Mata dos Godói, Londrina, e Ilha das Cobras, em Paranaguá. Estão fechadas temporariamente. O estudo elaborado pela equipe de diretoria do Patrimônio Natural do órgão ambiental revelou também que 2 UCSs se destacaram neste período. O Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança, entre Prudentópolis e Guarapuava, e Turvo, no centro-sul do estado. 6.858 visitantes, um incremento de 211% em relação aos primeiros 6 meses de 2023. 2.199 pessoas, o número é, inclusive, superior ao alcançado durante o ano passado inteiro, que foi de 6.416 visitantes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo que o mundo voltou a acreditar no Brasil como resultado de uma diplomacia ativa e altiva do governo brasileiro. Em pronunciamento à nação, Lula fez um balanço de 1 ano e meio de gestão, citando assim conquistas econômicas e sociais e apontando a reinserção do país no cenário internacional. O Brasil recuperou seu protagonismo no cenário mundial. Participamos de todas as principais reuniões, fóruns internacionais. O Brasil voltou ao mundo e o mundo agora vai passar pelo Brasil, disse Lula citando a cúpula de líderes do G20, que será realizada em novembro no Rio de Janeiro. O Brasil está na presidência do G20, grupo composto por 19 países e 2 órgãos regionais, União Africana e também União Europeia. A notícia que nos faz bem. Pesquisadores norte-americanos criaram um LED que, ao ser implantado no corpo, pode ajudar a combater tumores profundos. O protótipo será testado em camundongos. A luz é um eficiente instrumento eficaz e minimamente evasivo para tratar cânceres localizados na pele ou perto dela, mas cânceres profundamente enraizados, aqueles cercados por tecidos, sangue e também osso, ainda são desafiantes para terapias de luz. É nesse sentido que um grupo de engenheiros e cientistas da Universidade de Notre Dame criou o dispositivo LED sem fio que vai no corpo do paciente, combinada com um corante sensível à luz. Elas destruirão as células cancerígenas e mobilizou uma resposta imunológica do organismo. Então, vivas a ciência! O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.